capítulo 19, o amor despertando o amor. A chegada dos 4 ao local onde se encontravam todos os que os esperavam causou a agitação natural que sempre ocorre quando pessoas que estão sendo muito aguardadas se aproximam, ao mesmo tempo em que Josué e Zacarias tremeram diante do volume de pessoas que ali se congregava. A quantidade de pessoas presentes havia se multiplicado de tal maneira que já se tornava difícil de passar por entre os candidatos ao reino dos céus. Se na noite anterior estavam reunidas cerca de 50 criaturas sofredoras, agora o número passava de 200, sem se poder aquilatar quantas eram enfermas e quantas eram simplesmente curiosas ou interessadas na mensagem do Evangelho. Abriu-se um corredor pelo qual os 4 homens puderam passar e chegar até o meio da multidão, que, sabendo que se tratava de uma reunião onde todos desejavam ver e ouvir os visitantes, já lhes haviam destinado um posto de realce, em pequenina elevação, que os deixava acima da maioria. Entendendo que aquela seria uma noite muito importante para os destinos da Boa Nova naquelas paragens, Zacarias apegou-se ainda mais à figura de Jesus e, em silencioso pensamento, rogou-lhe a sua assistência para que nada de mal viesse a ocorrer durante o encontro, no qual cumpriam as determinações do sublime amigo. Enquanto passavam, as pessoas que os conheciam iam estendendo as mãos para tocar em suas roupas, para encostar-se a seus corpos, acreditando que, de alguma maneira, poderiam contagiar-se com as forças milagrosas. Isso constrangia muitos 2 trabalhadores do bem, que não estavam preparados para essa veneração irracional tão própria do ser humano ignorante e desesperado. Tinham em mente que a reverência de todos deveria ser dirigida a Deus e depois a Jesus, pelo que não sabiam como se comportar para convencer as pessoas que os estavam idolatrando. Essa situação estava no caminho dos emissários do Cristo, como um dos testemunhos que deveriam enfrentar, defrontando-se com os próprios adversários interiores, tais como a vaidade, o orgulho, a presunção, sempre à espreita para derrubar o trabalhador desprevenido e tragá-lo no rodamuinho de suas próprias fraquezas morais. Assim, Zacarias e Josué não escapariam de tal exame de sinceridade e devotamento, que os capacitaria a outras tarefas no futuro. Chegando ao local, destinado pela iniciativa do povo à pregação daquela noite, Zacarias pediu que todos se sentassem de maneira tranquila e que pudessem ir se acomodando para que fosse serena a transmissão das ideias, para que os conceitos do reino de Deus pudessem chegar a todos. Tão logo se preparava para dar início ao processo de anunciar a Boa Nova, Zacarias se viu surpreendido por um fato que causou um início de tumulto entre todos os presentes. Tomando a palavra para introduzir seu discurso, e lembrando-se da veneração equivocada que a turba votava a ele e a Josué, o orador iniciou sua prédica elevando a voz para invocar a proteção de Deus e do amado Mestre Jesus, para que todos naquela noite pudessem encontrar o caminho reto da verdade do Espírito como forma de colocar a ambos como os únicos a quem se deveria reverenciar. E ao terminar a frase, sem que ninguém estivesse aguardando qualquer coisa que não fosse o início da pregação, escutou-se um grito agudo, seguido de uma risada irônica, como que saída das profundezas da terra, oriunda de uma criatura cujo tom de voz mais se parecia ao de uma bruxa. Ha, 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 ha! Maldito esse seu Deus, e não desejamos esse intrometido Jesus por aqui, atrapalhando nosso sossego. Fora, seus mentirosos, seus impostores. Estamos acostumados com nossas misérias e não queremos que suas falsas esperanças venham a nos tirar desse sossego, para logo depois nos deixar frustrados no nada. Chega de mentiras e de conversa fiada. Se Deus existisse, já nos teria ajudado antes e não se valeria de gentinha assim como vocês.
Todas estas palavras poderiam ser consideradas o desafio de algum dos presentes que não desejasse senão desmoralizá-los por alguma divergência de ideias. No entanto, tais afirmativas vinham da boca de uma quase criança de 12 anos, que há muito tempo vivia em um estado de desequilíbrio que afetava a harmonia de sua casa, a paz de seus parentes e produzia medo em quase todos da família, que assim se afastavam mais ainda como forma de não desejarem contato com aquilo que consideravam coisa do diabo. O jovem nunca tivera tranquilidade e sempre se mantinha amarrado para que não agredisse os outros ou ferisse os próprios pais. Era de cortar o coração ver aquele jovem sem recursos definhando em um corpo mirrado por causa dos desequilíbrios constantes, atado por cordas e preso a uma estaca fincada no chão, ridicularizado por todos e vitimado por uma perseguição cruel de uma entidade espiritual maldosa que desejava destruir-lhe a vida. Quando ela se afastava dele, a sua lucidez retornava e o rapaz se dirigia à mãe perguntando: Mãe, por que a senhora está me amarrando? Eu fiz alguma coisa de errado? Era a indignação daquele montinho de gente, suplicando para que não fosse feito isso com ele. A genitora, que não podia soltá-lo sem pôr em risco a segurança dos demais, ali ficava ao seu lado, chorando de dor e acariciando a sua cabeleira suja de terra, sem poder lhe explicar as coisas, pois, logo a seguir, era novamente tomado pelo transe e se transformava em outra pessoa. Nesses momentos, a mãe escutava da mesma boca, sem entender como isso seria possível ocorrer. Saia daqui, sua velha chorona. Deixe o monstrinho amarrado, que este é o lugar dele. Deixe que ele fique sem comer, porque nenhuma comida boa merece entrar nessa boca medonha. Afastava-se a mãe, assustada, já que não teria como conversar com o filho naquelas condições. Isso já durava alguns anos e fora se agravando com o passar do tempo, à medida que o garoto ia crescendo, o que causava muitas angústias no coração da mãe, já que o pai, depois de ver o filho nesse estado, acusara a esposa de responsável pela vergonha da família e se afastara do lar, deixando-a sozinha na responsabilidade de cuidar dele. Resignada, a mãe se desdobrava em preces na sinagoga, fazendo oferendas ao Deus de sua tradição, que lhe parecia surdo ou indiferente aos martírios que vinha enfrentando. Ao redor do garoto, que ali estava acompanhado de sua mãe e amarrado a um conjunto de galhos que se prendia uma cama rústica, o povo abriu uma clareira, movido pelo medo e pelo susto. E o garoto, que era de inspirar compaixão, seguia com a face transformada em arrogante desafiador, desejando estragar o ambiente e infundir nas criaturas que estavam ao redor o descrédito na mensagem elevada que todos iriam escutar. O espírito obsessor que dominava a personalidade do pequeno rapaz não desejava submeter-se a qualquer transformação moral que exigisse seu afastamento, e entrevendo que ele seria defrontado com princípios que poderiam modificar seus planos, mais do que depressa tratou de tomar a dianteira e agredir para desestruturar o equilíbrio do ambiente. Ha, ha, ha! Mistificadores e mentirosos, bruxos de ocasião! Fora daqui, seus ladinos, enganadores da crendice inocente! Continuava a vociferar a boca do jovem garoto inconsciente. A multidão espantada não sabia o que fazer, pois que de uma forma ou de outra estava observando uma acusação direta aos dois homens desconhecidos que estavam sendo agredidos na sua presença. Muitos perguntavam se, efetivamente, eles não poderiam ser charlatães mesmo, pessoas que exploram a boa-fé com algum recurso mirabolante para depois lhes roubar coisas valiosas. Afinal, como pensavam alguns, agora que os gritos da entidade lhes feriram os ouvidos, esses eram dois homens que ninguém conhecia de verdade. E se fossem malfeitores que saem por aí aplicando golpes de cidade em cidade? Assim, o ambiente se ia degenerando sem que Zacarias ou Josué se afastassem com isso. Mais do que qualquer coisa nesse momento, Zacarias se viu tomado de um poder sobre-humano
que com a força de sua vontade poderia suportar o mundo sobre os ombros, e ao mesmo tempo o poder de seu amor seria capaz de aguentar a pior das injustiças, sem perder a paz interior e a compaixão pelos agressores. Pela primeira vez, como seguidor de Jesus, Zacarias pôde entender o que o mestre dizia quando aconselhava o amor aos inimigos, como forma de amor verdadeiro que não dependia de ninguém mais a não ser do próprio candidato ao reino de Deus. E lembrando-se dos ensinamentos do mestre, Zacarias deixou o lugar onde estava e serenamente foi caminhando pela multidão até o local onde se encontrava o rapaz obsedado e em descontrole. O povo ficara num suspense como se fosse iniciar uma contenda entre o mal e o bem, prontos para tomar partido daquele que parecesse mais forte. No entanto, ninguém arredava pé, e com exceção de Josué e Caleb, ninguém ali mantinha a oração como forma de defesa ou de auxílio ao equilíbrio geral. Zacarias, surpreendido consigo mesmo, identificara mesmo à distância, com uma visão ampliada que não lhe era comum, a presença de uma criatura disforme e horripilante, que com a mão na garganta do rapaz lhe apertava as cordas vocais, como se assim pudesse obrigá-lo a falar sob o seu comando. Além disso, tênues fios escuros criavam ao redor da cabeça do garoto uma teia magnética que se impunha ao jovem, impedindo que ele exercesse o pleno controle de suas reações. Tratava-se de antiga perseguição, em que algozes e vítimas se igualavam na perversidade. Eis que tanto o jovem reencarnado quanto o espírito que o julgava eram culpados por dores atrozes e recíprocas, oriundas de antigas existências. Zacarias percebia, sem saber explicar como, que sua visão se dilatava e que naquele momento conseguira ver além da carne, como se uma mão luminosa lhe houvesse colocado uma lente nos olhos que lhe permitisse devassar as profundezas humanas, ao mesmo tempo em que uma voz serena e imperiosa lhe dizia ao coração para que falasse diretamente e sem medo ao jovem, pois tanto ele quanto a entidade eram muito sofredores. Assim, a sua aproximação foi produzindo uma reação de fuga no próprio garoto, que, amarrado e sem poder se mover, se encolhia o mais que podia, gritando: "Vai para trás, diabo em forma de gente! Não te quero perto de mim! Você não vai me tomar da minha carroça! Ele é meu! Ele é meu!" Sem fazer-lhe caso e sem perder a coragem e a compaixão, que, ao contrário, só iam aumentando à medida que eles se ia aproximando, Zacarias chegou bem ao lado do garoto e perguntou: "O menino está sozinho aqui?" Imediatamente apresentou-se a mãe, envergonhada e aflita com o comportamento do filho amado, dizendo humilde: "Desculpe, senhor, o tumulto que meu filho produziu. Não queria atrapalhar a sua pregação. Trouxe-o de longe depois que fiquei sabendo que um poderoso profeta estava curando as pessoas." "Profeta das trevas, impostor maldito, filho do demônio!" gritou o jovem novamente, quase em desespero. Zacarias não fez caso e, olhando para a mulher, perguntou: "Quantos mais vieram com você, mulher?" "Ninguém, meu senhor." "Quer dizer que você veio arrastando essa cama de galhos sozinha até aqui sem que ninguém a houvesse ajudado?" "Sim, senhor," respondeu humilde, abaixando a cabeça para ocultar as lágrimas que lhe escorriam dos olhos de mãe abnegada, transformada em animal de carga para levar seu filho até a fonte da esperança. Emocionado com aquele gesto de tamanho devotamento, Zacarias olhou-a com veneração e tomou-lhe as mãos entre as suas para beijá-las, como se estivesse osculando as mãos de sua própria mãe. Depois disso, voltou-se para o jovem descontrolado e lhe dirigiu a palavra: "Meu irmão querido, estamos aqui em missão de paz e a paz lhe damos como a recebemos de Deus e de Jesus." A estas alturas, o espírito já não mais falava como queria, porque a atmosfera de altas energias que tinha Zacarias como foco central lhe havia dominado a vontade, submetendo-a a
um comportamento de respeito e temor, já que nunca esse espírito havia se defrontado com tamanha força e luminosidade. Inúmeras entidades invisíveis para sua condição de atraso espiritual lhe aplicavam energias calmantes para que ele também acabasse atendido pelo amor, que naquele momento era a porta do céu no coração dos homens. Por longo tempo você tem sido algoz de seu irmão, e, sem apreciarmos de quem é a culpa, lhe dizemos que seus dias de sofrimento e ignorância terminaram. De hoje em diante, seu futuro está nas mãos de Jesus, que se importou com a sua felicidade desde há muito tempo, mas deixou que sua alma construísse segundo a sua própria vontade, ignorante e débil. Agora o Senhor vem buscá-lo para a sua vinha. Prepare-se, meu irmão, pois os dias de escuridão terminaram para você. Falando desse modo, Zacarias colocou a mão sobre a cabeça do rapaz e elevou uma oração a Deus e a Jesus, para que suas palavras fossem confirmadas, já que ele houvera falado com seu coração e sem entender por que havia dito aquelas coisas. Desejava apenas que os dois se separassem para que ambos pudessem melhorar. Ao cabo de alguns segundos, uma luz fulgurante envolveu o espírito que num átimo se viu desnudado em sua miséria pessoal e vislumbrou a figura angélica de uma entidade, que, sem ser Jesus, era um dos emissários do amor que acompanhavam a pregação dos seus dois emissários terrenos. As mais diversas reações de dor, aflição, angústia agitavam o corpo do jovem, que se retorcia como se sofresse fisicamente em uma cirurgia sem anestésico. No mundo espiritual ao redor, uma grande equipe de trabalhadores se aprestava a recompor o equilíbrio orgânico do jovem, sugado já há muitos anos por aquela personalidade estranha, numa verdadeira simbiose. Tomando todos os cuidados para que o afastamento do espírito não acabasse se constituindo em um abalo tão profundo no rapaz que poderia produzir-lhe o perecimento do corpo físico, os espíritos serviam-se das energias de Zacarias, Josué, Caleb e de todos os presentes que as possuíam disponíveis para envolver o rapaz em uma cápsula de forças vitais, ao mesmo tempo em que o mesmo foi feito com o espírito, que se entregava à luminosidade doce que o envolvia, transformando-se em frágil criança disforme, sem saber o que fazer dali para diante. Nenhuma palavra proferiu, nenhum grunhido animal, nenhuma imprecação violenta. No entanto, tão imensa fora a presença do mundo invisível e tão fortes foram as forças envolvidas que a luminosidade que abraçava aquelas criaturas passou a resplandecer aos olhares dos presentes que, sem entenderem de onde vinha, também podiam identificar uma luz diferente que emanava de Zacarias e envolvia a mãe e o filho. Um silêncio sem precedentes se fez durante todo esse processo, e as pessoas mais céticas começavam a perceber que estavam diante de força desconhecida e que não tinham como duvidar do que seus olhos viam. Passados alguns minutos, Zacarias disse a um homem jovem que estava próximo, com o desejo de ver com seus próprios olhos curiosos: Jared, auxilie nossa irmã a desprender o filho dessas amarras. O jovem levou um susto e quase saiu correndo para o outro lado, pois ele não era conhecido de ninguém ali. Havia chegado naquele dia como caravaneiro que pretendia ver Pilatos e que escutara a notícia das curas e resolvera conferir por sua própria conta. Vamos, Jared, ajude aqui, repetiu Zacarias serenamente. Vendo que a coisa era com ele próprio, adiantou-se admirado e estupefato, amparando a libertação do rapaz para o espanto de toda a multidão. O senhor tem certeza de que meu filho não vai ferir esta gente aqui? Perguntou a mãe aflita e temerosa. Filha, Deus nos pede confiança e fé, e Jesus nos disse sempre que, quando nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, moveremos até as montanhas à nossa volta, respondeu docemente o emissário do Cristo.
Mãe, mãe, me ajude, não me amarre mais, eu não fiz nada, me perdoa, mãe, me perdoe. Eram as súplicas do garoto que agora se via livre das cordas e das amarras que o seguravam à distância dos outros. Vendo-lhe a recuperação da saúde mental, a mulher ajoelhou-se junto ao leito de seu filho, em pranto convulsivo, e o abraçava numa cena emocionante para todos os que ali estavam, dizendo: Eu te amo, meu filho, eu te amo muito. Perdoa tua mãe por ter que te manter assim até hoje. Louvado seja Deus que ouviu nossas preces. Filho querido, nós seremos felizes daqui para a frente. E as lágrimas escorriam e lavavam o rosto do rapaz, que igualmente chorava de soluçar. Tomada de gratidão profunda, a mãe, renovada pelo amor, procurou beijar as mãos de Zacarias, que não o permitiu, recusando entregá-las aos seus lábios, afastando-as. Então a mulher, desejando agradecer com o mais profundo sentimento de veneração, atirou-se-lhe aos pés, que envolveu com seus braços e beijos enternecidamente, sem sequer se importar estarem envolvidos pela poeira do caminho rude e pela pobreza das surradas sandálias. Aquela cena era imensamente mais emocionante para todos do que qualquer outra jamais vivida por quaisquer dos que ali se achavam. Zacarias abaixou-se e colocou as mãos sobre a fronte da mãe que o venerava e lhe disse com carinho: Mulher, Jesus salvou seu filho. Guarda a tua gratidão sincera para dá-la ao nosso divino mestre, o único que a merece. Sou apenas teu irmão, que te veio trazer o presente que Jesus mandou ao teu coração de mãe abnegada. Ergue-te do solo com teu filho e segue adiante na vida, para que tua existência seja o testemunho do amor que recebeste nesta hora. Ajudada por Zacarias, a mulher ergueu-se juntamente com o filho, que, asserenado, se mantinha grudado à mãe, como se dela tivesse se afastado por longos anos, cheio de saudade e desejo de carinho. O povo agora estava petrificado com tudo aquilo que havia visto com seus próprios olhos. Ninguém ousava abrir a boca para falar qualquer coisa. Cada passo de Zacarias era acompanhado por todos os olhares e, assim, com essa atmosfera recomposta pela força do amor e da fé em Deus, Zacarias retomou o posto que ali houvera sido preparado para falar a todos os que estavam ali. Proteja-nos Deus e Jesus, para que nesta noite possamos entender de uma vez para sempre os caminhos da verdade e do amor. Agora, nenhuma perturbação ousou erguer a voz para profligar contra a invocação sublime que Zacarias fazia naquele momento em que o reino de Deus voltava a ser revelado às pessoas por palavras, depois de ter sido apresentado a todos na forma de ação poderosa e fraterna. Agora, já quase não havia mais céticos no meio dos que escutariam a mensagem. A ação do amor fora o poderoso argumento que tocara o mais profundo dos espíritos, e mesmo dos mais ignorantes e duvidosos. Uma incapacidade de explicar os fatos presenciados os desarmava, impedindo que seus preconceitos prejudicassem a ação da Boa Nova junto aos corações que sofriam. Naquela noite, a luminosidade de Zacarias foi vista por muitos que percebiam estar ele envolvido em uma forma de brilho pouco comum e que muitos atribuíam a algum problema na própria visão, enquanto outros viam ali um fenômeno espiritual a representar o aval de Deus sobre aquela alma benemerente. Entretanto, Zacarias falou exclusivamente de Jesus, referindo-se aos inúmeros milagres que ele e Josué tinham presenciado quando de sua caminhada pelas trilhas que o mestre buscava. Relatando com riquezas de detalhes todos os feitos e passagens, ensinamentos e conselhos, o público não se cansava de escutar-lhe a palavra doce e inspirada. Aproveitando-se de tal encantamento, raro nas turbas, sempre ávidas pelo milagre, Zacarias pediu a Josué que contasse o caso daquela velha que quase fora pisoteada pela multidão, mas que pela força de uma oração fez com que Jesus regressasse e a atendesse.
Josué, entendendo o desejo do amigo de tirar de cima de sua pessoa a atenção exclusiva, abriu seu coração e falou igualmente inspirado das grandezas do reino que Jesus anunciava aos corações aflitos, dando o mesmo testemunho do amigo, com a mesma isenção e reconhecimento de que era ele, Jesus, o Messias tão esperado, que viria libertar as pessoas de suas mazelas morais e de suas amarras mesquinhas. A lembrança foi muito oportuna para reconduzir as atenções do povo para a figura do Cristo, que, no dizer de seus dois emissários, era o foco de todas as bênçãos. E o povo imaginava, no seu raciocínio direto e prático, que se dois homens simples do povo eram capazes de produzir tais prodígios como aqueles vistos por todos os presentes, que dizer do poder que Jesus, que os havia enviado, deveria possuir para alterar o curso de todas as coisas. Terminada a mensagem da noite, organizou-se uma longa fila para os abraços, durante os quais, segundo havia sido espalhado pelos beneficiados da noite anterior, as curas poderiam ocorrer. Foi então que Zacarias pôde sentir a aproximação daquela que havia sido a genitora de seu mestre amado na figura humilde e inesquecível de Maria, mulher de semblante doce e diferente, dentre todas as que ali se aglomeravam. Ante a sua presença, alguns que a seguiam informaram ao enviado do Cristo ser ela a sua mãe. Sem estar preparado para aquele encontro, o olhar de Zacarias encontrou, no brilho do olhar de Maria, o encantamento e a gratidão que só conseguiu traduzir por um respeitoso beijo que lhe depositou nas mãos suaves e pelas lágrimas de emoção que lhe vieram aos olhos espontâneas. Sem dizer qualquer palavra com os lábios, Maria afagou-lhe os cabelos em forma de bênção e agradecimento e seguiu adiante, dando oportunidade para os que vinham atrás. E a longa aglomeração foi sendo dissipada depois que as pessoas recebiam o abraço de Zacarias ou Josué, que abriram duas frentes para que todos pudessem ser atendidos mais rapidamente e abençoados pelo gesto fraterno do abraço amigo, no qual as forças do céu se mesclavam às forças da terra para a recuperação das esperanças no coração dos aflitos. Caleb estava exultante, porque era quem organizava a fila e encaminhava para um e para outro os doentes, com o carinho que nunca havia tido por ninguém, mas que agora fazia parte de seu próprio ser. Saul, que a tudo presenciara, estava impressionado e diminuído em sua posição mesquinha e interesseira. Vendo que tivera sob seu teto dois enviados poderosos de Deus, e não soubera ver-lhes a presença porque tinha apenas desejos materiais. Nesse momento, pensou na desdita de sua vida, nas situações dolorosas que criou e nas dores que sabia existir em pessoas que amava, mas a quem não atendia porque não desejava ter que gastar dinheiro com elas. Sua consciência vislumbrava agora a quantidade dos bêbados que mantinham em sua estalagem cheia de clientes, os quais explorava e dos quais se aproveitava, acreditando-se esperto o suficiente para empurrar os outros para o buraco. E antes que caíssem, roubasse-lhes os poucos recursos como se lhes estivesse fazendo favor de lhes aliviar a queda, livrando-os de um peso nocivo. Sua conduta era confrontada dentro de sua consciência, com a mensagem que acabara de escutar e com aquele poder que tudo sabia, tudo conhecia e tudo era capaz de prover pelo simples ato da oração e da fé. Que seria dele? Recordou-se de Cleofas, preso ao leito em recanto distante de Nazaré, do qual se afastara desde que a terrível doença lhe ferira a pele, traduzindo-se na peste que todos temiam. Cleofas estava atirado à miséria e carcomido pelas feridas. Quantas vezes pessoas amigas o procuravam na estalagem para rogar-lhe a bênção de enviar alimento para que Cleofas não morresse à míngua, e dele haviam obtido a negativa fria e mentirosa de que não conhecia nenhum Cleofas, e que fossem pedir ajuda na sinagoga, que era o lugar
para estas coisas. Saul não se sentia em paz agora. Tinha vergonha de sua conduta, e a presença daqueles dois homens em sua estalagem ainda mais o envergonhava, pois os estava explorando para ganhar dinheiro. Sua cabeça girava sem parar quando, terminado o processo de tratamento dos diversos enfermos, Caleb avisou que precisavam ir embora. Foi só nesse momento que Saul descobriu que os dois amigos que ele pensava dormirem no pequeno quarto infecto dos fundos da estalagem, na verdade deixavam que o velhinho ali se abrigasse e preferiam dormir ao relento, sob o manto das estrelas noturnas, para que o ancião repousasse protegido. Mais e mais vergonha se instalava no espírito de Saul, que já muitas vezes tinha posto para correr o velho Caleb nos tempos em que ele andava por aí criando caso com todos. Quando chegaram à estalagem, que já estava fechada para as pessoas, Saul sentou-se em mesa rústica da sala da frente e convidou os amigos a comer alguma coisa. Nisso Josué lhe respondeu: "Mas, meu senhor, nosso trato de trabalho não nos dá o direito de qualquer alimento noturno", falou com sinceridade e humildade. Nesse momento, Saul começou a chorar de arrependimento e vergonha, vendo a sua miséria pessoal através da grandeza e humildade daqueles homens tão pobres e tão simples que faziam bem sem se acharem merecedores de qualquer tipo de retribuição. "Eu lhes peço", disse Saul soluçando, "que façam comigo o mesmo milagre que fizeram com aquele rapaz." Ele saiu transformado das amarras que o prendiam à terra. Eu desejo sair transformado das amarras que me prendem à terra também. Permitam-me servir-lhes a comida que tenho e que será alimento para minha alma pecadora e vil, transformando-a segundo os conceitos que aprendi com esse Jesus que vocês representam. Vendo-lhe a sinceridade da transformação natural, os dois amigos o abraçaram, no que foram seguidos por Caleb, que sempre tivera raiva de Saul, pelas humilhações dele recebidas em outros tempos. E assim naquela noite, depois de terem sido servidos com uma refeição simples e fresca, os quatro prepararam-se para o repouso necessário. No entanto, nesse momento, Saul, renovado por uma luz interior muito profunda, disse que as acomodações seriam modificadas. Levou Zacarias e Josué, agora tratados como seus amigos, para um quarto melhor dentro da estalagem. Tomou Caleb pelas mãos, conduzindo o pobre velho emocionado para o seu próprio quarto de dormir, que nessa noite seria usado pelo ancião, que não sabia o que dizer. "Mas, e você, meu irmão Saul?", falaram os três, "aonde vai dormir?" Olhando para si mesmo, Saul respondeu sorrindo envergonhado: "Meu espírito dormia muito mal quando meu corpo estava dormindo muito bem. Agora quero dormir muito bem, dormindo o corpo muito mal. Vou me ajeitar nos bancos lá do refeitório, porque meu espírito precisa aprender a ser humilde e a servir por amor os próprios amigos. Não se preocupem, esta será a melhor noite de minha vida." Emocionados todos, despediram-se, prometendo a retomada da conversação no dia seguinte, quando novos horizontes surgiriam nas emoções de todos os habitantes daquela pequena comunidade, graças ao desejo de amar de apenas dois homens sinceros e devotados, aliados ao poder superior que tudo dirige e comanda em nossas vidas. Isso é o que a sabedoria popular quis dizer com a frase antiga: "O pouco com Deus é muito." É a nós mesmos que a sabedoria do ditado se refere. O pouco que somos, se o somos sob a inspiração de Deus, e o amor de Jesus se amplia a tais horizontes, que não nos pareceria possível jamais tê-lo atingido, senão pela grandeza daqueles que tudo dirigem e comandam. Aprendamos isso, irmãos queridos, e todos entenderemos que não somos nada por nossa arrogância, mas poderemos ser muita coisa pela humildade de conhecermos nossa miséria e permitirmos que a riqueza de Deus se manifeste em nós e por nosso intermédio.